Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos de volta ao ar. É com grande satisfação. Ai, não. Cadê? Esqueci aqui o meu microfone aberto aqui, rapaz. E como eu ia falando para vocês, quem sabe faz ao vivo, né? E como eu ia falando para vocês, é uma grande satisfação, uma alegria estar de volta, né? Casa nova, estúdio novo. E peço desculpa pelo atraso, atrasamos por causa de um motivo até bom, né? Acabou de passar a carreata aqui do Danilo, parabenizar até o Danilo aí pela vitória nas eleições 2024 em Itabuna, e é por isso a gente atrasou um pouquinho. Mas estamos iniciando o nosso podcast de volta ao ar, agora com Lombardi, em vez do Lombardi nos comentários, né? Com a presença do Joab e, claro, com a presença do meu amigo também, Diego Pitanga. Diego, seja muito bem-vindo, né? Obrigado pela oportunidade. Sei que não é fácil, mas vida que segue, né? E Joab, satisfação, velho, ter você de novo aqui comigo, viu? Primeiro, Jai, agradecer o convite, né? Não é um dia bom, né, Jai? Não é um dia bom, eu queria estar aqui, Jai, nesse podcast, né? Falando sobre a vitória. Mas Exatamente. dizer primeiro, Jai, muito obrigado pelo convite. Dizer aqui que o estúdio tá lindo, né, Jai? Que hoje. E obrigado por ser, né, eu e Joab, sendo os primeiros aqui, tá inaugurando esse novo estúdio. Rapaz. Verdade, Certo, verdade. Jai? Então, Grande A responsabilidade. energia é boa. a todos que estão nos ouvindo e nos vendo agora aí no podcast, certo? Já é papo reto, então boa noite a todos. E dizer que estou à disposição para você perguntar tudo, já, o que você quiser saber. Bem que o papo é reto, né? É isso aí. E aí, Joab, fala pra gente aí sua impressão hoje, depois desse dia pós-eleição. Rapaz, eu vou fazer. Boa noite, né, Jair? Fazer coro aqui com o Diego e dizer que hoje, de fato, eu gostaria de estar aqui comemorando a vitória da nossa coligação, né? Diego, que é presidente do MDB, eu estou como presidente do PRD e tivemos essa batalha aí, não apenas de 45 dias, mas nós já vemos dessa batalha de preparação do time, essas coisas todas, desde o início do ano, né? Desde março, então são alguns meses. Mas, respondendo a sua pergunta, o coração está tranquilo. Inclusive, eu acredito que esse é o sentimento de toda a nossa coligação, né, Diego? Até porque quem entra na política já, ele tem que na política e na vida, ele tem que saber que não, a vida ela não é feita só de vitórias. E as derrotas, elas são didáticas, né? Então, quem sabe tirar proveito dos momentos não tão bons, com certeza quando retorna melhor, e é isso que eu acredito que irá acontecer com a nossa coligação, né? Nós temos muito a refletir e eu tenho certeza que, se Deus assim nos permitir, né, retornaremos, porque nós podemos perder a batalha, mas não perdemos a guerra, tenho certeza. O Miqueias, ó, falar de Miqueias, parabenizar também, né? E agradecer. Uhum. Miqueias, meu Miqueias aí. operador aqui, de volta, né? Rapaz, tudo de volta. Tudo como antes. Parabéns, Miqueias. Parabéns, não, muito obrigado. Job, eu acho que fica a lição mesmo, né? A gente tirar o que é de bom, né, Diego? E aproveitar isso para futuras batalhas, vamos dizer assim, né? Que é super importante a gente aprender no caminho da vida. Mas, Diego, na sua visão, houve algo de errado? O que faltou? Ou o que poderia ter feito que não fez? Ou foi tudo certo? Jai, primeiro eu costumo dizer, né? Eu gosto de você perguntando a Joab falando em relação à derrota, né, Joab? Mas eu costumo sempre usar a frase de Mandela. Não perdemos. Sempre ou eu ganho, eu nunca perco. Ou eu ganho, ou eu aprendo. Então, dessa eleição, eu tiro esse aprendizado, certo? Então, vou dizer para você aqui, não faremos tudo da mesma forma, certo? Quando você pergunta o que foi que deu errado, não foi? Qual foi a sua pergunta? Isso. Foi O que faltou, né? O que faltou? Faltou combinar com o povo. Porque a vontade é que faltou combinar com o povo, certo? Não é, e não é isso. Tipo assim, não vou dizer combinar com o povo, porque se você olhar, nós fizemos uma campanha muito bonita. Sim, Isso daí, uma né? campanha popular. Uma campanha popular, você viu o anseio do povo, olhando das pessoas que querem essa mudança. Mas a gente tem que respeitar a vontade de Deus e do povo, não é isso? A maioria Sim. do povo, certo? Então, eu só vim aqui parabenizar o prefeito, torcer que ele faça, né, um mandato de reeleição voltado para o povo, né? Que faça melhor do que passou os 4 anos, Sim. correto? Do que esses 4 anos, certo? Então, venho parabenizar ele por essa vitória, mas dizer que não, em nenhum momento a gente faria da mesma forma.
porque fizemos uma campanha, Jair, que foi uma campanha limpa, uma campanha bonita, e eu parabenizar os dois lados. Foi uma campanha, Joab, que a gente costuma dizer, muito diferente das outras. A gente via guerras, né? Isso, brigas e tal. E foi uma campanha respeitosa de ambos os lados. Então, tipo assim, não só do nosso lado, também do lado da oposição. Então, dizer que foi uma campanha limpa, bonita, e que isso pendure por outras e outras que venham acontecer. Diego, e projetos? O que você pensa? Sei que ainda não dá tempo, tá na ressaca, né? Eu não vou cansar hoje de agradecer você estar aqui, né? Num dia difícil, mas assim, já parou para pensar o que que dá pra gente, o que que dá pro Diego fazer daqui para frente? Quais são os projetos? Pronto. Jair, falar de Diego, pessoal, né? Você sabe que eu sou lotado na Secretaria de Segurança e Administração Penitenciária, certo? Do Estado. Estava licenciado para o pleito. Então, essa semana concluo a missão, né? O que tem ainda da gente a fazer, né? Como presidente do partido, né? Prestação de Prestação de contas. contas e tal, de todos os candidatos, certo? Então, concluindo isso, semana que vem volto a Salvador para poder retomar meu cargo no governo do Estado, certo? E dizer à população de Itabuna, certo? Ao prefeito que estamos à disposição, porque à disposição para o que for preciso aqui na Itabuna, porque a nossa política ela não para, né, já quando a gente entra na política, né, Joab, todos partem da mesma premissa, de ajudar o povo. Se não for esse o intuito de você melhorar a vida do povo, né, então a gente não estaria nela. Então, Jai, retomo para Salvador, né, com a missão de dever cumprido. Eu costumo sempre dizer, Joab, que na política a gente tem que sair, a gente tem que fazer uma avaliação. Como é que entramos e como saímos da eleição? Eu e Fabrício entramos no tamanho e com certeza saímos o tamanho maior do que entramos. Eu não tenho dúvida disso. Correto? Então, Verdade. eu acho que isso daí é um fato positivo, certo? Em relação a essa campanha. Não veio a vitória, todo mundo entra querendo a vitória. Sim. Mas fica essa lição, certo? Fica essa lição em relação a quê? Quem saiu maior do que... Então, não é baixar a cabeça. É como o Job falou. Isso aí foi uma batalha que a gente encontrou no meio do caminho. Mas a guerra continua e a luta vai continuar. Então, os projetos é o quê? É dar continuidade, né? Estou voltando ao governo do Estado e ajudar Itabuna, como sempre vem ajudando. Em relação aos meus deputados, ao meu partido, que tem Secretaria do Estado, temos de ministro no governo Lula, né? O MDB. Então, é à disposição para toda a população e caminhar. Show de bola, Diego. Job, o PRD é um partido que não tem ainda nenhum deputado na Assembleia, né? Não teve verba partidária. Como é que foi fundo partidário? Como foi lidar com tantos pedidos de verbas, de apoio, candidato para formar a chapa e lidar com todas as situações nessa situação? Jair, é uma pergunta interessante, até porque assim, muito se fala, e Diego, que é presidente partidário, eu acredito que também vai concordar comigo, que não se faz campanha, né? Política você se faz, mas campanha é outra coisa. Política você faz sem dinheiro, mas campanha não. Né? Sim. Porque política ela está em todos os lugares, mas a campanha, de fato, esse apoio financeiro ele é importante, mas ele não é tudo. Eu queria dizer isso. Até porque o que acontece, o nosso partido, você falou aí, não temos hoje ainda uma representação de deputado federal na Câmara dos Deputados, né? Da Bahia nós temos representação, porém não da Bahia, melhor dizendo, né? Nós temos deputados federais do PRD de outros estados. Sim. Na Bahia nós não temos. E tínhamos um deputado na Assembleia, porém esse deputado fez, né, essa migração aí para uma outra sigla. Mas enfim, é um desafio a mais, foi um desafio a mais, né? Logicamente que essa questão é uma questão importante, a questão financeira, mas nós conseguimos, dentro do nosso quadro, que foi um quadro, diga-se de passagem, eu sou suspeito para falar, um quadro bem qualificado, nós tivemos aí, pontuando o Dr. Geraldo Calazans, né, o empresário Edson Negócios, em segundo lugar, aí nós tivemos o pastor Robson, do Chamar, tem um trabalho incrível ali com o Centro de Recuperações, né, a Mara também, no social, a doutora Silvia na área da medicina, entre outras lideranças que estiveram no nosso partido, e esse grupo conseguiu fazer cerca de quase 4 mil votos. Né? Uma votação interessante. Infelizmente nós não atingimos o quociente como imaginamos, até porque comparando com a eleição passada, essa foi uma eleição de fato atípica. Muito, Se você fosse fazer projeção das outras
né, anteriores. Essa foi totalmente atípica. Totalmente atípica. Mas saímos dessa campanha com a sensação de dever cumprido, né, com a sensação de que o PRD ele só tem a crescer, né, porque, como já disse, nós temos um bom quadro e esse quadro, tenho certeza que só faz fortalecer, né, e agigantar esse partido aqui na cidade. Que legal, cara. Eu vejo, assim, comentários de vereadores, não só do PRD, mas de qualquer outra sigla, Diego, falando que o dinheiro ele é importante. E, por outro lado, eu vejo alguns comentários falando que o dinheiro não é tudo, né? E vi também candidatos que não tiveram recurso, mas que tiveram bom desempenho nas urnas. Exato. Né? Candidatos com recurso, que gastaram dinheiro e não tiveram bom desempenho. E, pegando a frase do Joab, que eleição atípica. Diferente de todas, em resultados, em eleitores, em quantidade de eleitores nas urnas, muito diferente de qualquer outra. E aí a minha pergunta é, será que a gente vai ter uma outra eleição dessa futuramente? O que essa eleição vai mudar? Porque, Diego, na sua visão, você acha que muda alguma coisa para eleições futuras? Ou volta-se o padrão de 2020, de 2016? Porque igual essa eleição, nunca teve. Jair, eu vim conversando com um amigo agora no carro, né? Ele citou um exemplo que eu posso dizer para você que acredito muito difícil você terá uma eleição desse mesmo padrão, porque virada de jogo, Jair, que ele fez uma analogia bem Joab, que eu achei interessante, ele mostrando Conquista e Itabuna, e falou e depois também ele falou em Porto. Lá sempre o prefeito com a rejeição altíssima antes, né? Tipo assim, no início do ano, né? De março para cá. E rejeição altíssima, não tinha chance de quando você botar em pesquisa, né? De virar um jogo desse, mas com a questão dos empréstimos, como Conquista e Itabuna, isso conseguiu ter essa virada. Então aí você me pergunta, Diego, será que esse tipo de eleição terá na próxima? Eu acho muito difícil. Nesse padrão de volume que os prefeitos se beneficiaram com isso. Então, foi assim em Porto Seguro e em Conquista e Itabuna, né? Ele deu esse exemplo falando comigo e eu falei, realmente, Conquista eu venho acompanhando lá, porque nós, como do MDB, temos uma candidata Lúcia Rocha, né? Sim. Que, inclusive, Lúcia Rocha pontuava 35%, 40%. Isso aí em 6 meses atrás da eleição, antes da eleição. E aí, 6, 7 meses. O empréstimo, a prefeita era a terceira, a segunda era a Valdenor do PT, e ele conseguiu ter essa virada. Aqui é a mesma coisa. Augusto, antes do Itapeiro, bem antes um pouco do Itapeiro, hoje tinha rejeição de chegar a 70%, prefeito Augusto. E depois, com essa questão do empréstimo, então eu acho muito difícil você ter um volume que Conquista e Itabuna fizeram em relação a essa virada. Eu acho que tem um padrão desse de eleição. Ainda continuando nessa parte de verbas, a gente também teve um fundo partidário que é o maior da história, né? Para a eleição de prefeitos, né? E assim, muita coligação acabou guardando parte desse dinheiro para gastar no dia, cara. Eu não quero aqui criar polêmica, Diego, mas assim, eu vi ontem nas ruas, eu corri, eu te falei que eu tava subindo e descendo, né? Várias sessões. Cara, a gente não consegue entender qual o motivo até hoje. Não dá pra... Eu não vou falar, né, Joab, verbalizar isso. Mas assim, a gente não consegue entender de que forma que essa virada de uma rejeição tão grande ela aconteceu. Beleza, foi o dinheiro do empréstimo? Foi. Foi as obras de última hora? Foram. O que mais? Né? E como você mesmo fala, não teremos mais uma eleição similar a essa. Né? Na próxima eleição não teremos mais a quantidade de volumes, de dinheiro que teve de empréstimo com relação a essa. Não terá outro com plata. Né? Mas, assim, Joab, é muito grande a virada de chave de uma hora para outra. Permita aqui já, e a gente percebe o seguinte. Lá atrás, até o próprio deputado Pancadinha, ele,
disse, não sei se Diego lembra dessa frase, ele falava o seguinte: essa será uma eleição da comunicação. Quem conseguir se comunicar melhor com esse público, com o público da cidade, vai levar. E eu diria que foi exatamente isso, né? O Augusto conseguiu vender essa ideia da continuidade, né? E aí você pega os dados de algumas pesquisas, você vê ali o número de indecisos e tal. Então esses indecisos, né, acabaram comprando essa ideia da continuidade e que essas obras que estão aí inacabadas teria que continuar e tal e tal. Eu costumo ver dessa forma aí, né? Lógico, nós estamos a cerca de 24 horas da apuração dos votos, então muitos pensamentos vêm, muitas pessoas falam, cada um é um cientista político, mas nós vamos fazendo as nossas próprias análises e percebendo essa questão. Por outro lado, nós tínhamos um desafio, falando agora internamente da nossa coligação, um desafio que era de vender a imagem, né, de um jovem com o desafio de passar a ideia de seriedade, né, na coisa pública, um jovem que ele vem em uma crescente, né, saiu de vereador, deputado, e estava propondo sentar na cadeira de prefeito, né? Porém, como tudo na vida, o Augusto conseguiu vender para mais pessoas essa ideia da continuidade, né? E isso é natural. Logicamente, como nós sabemos, o povo, primeiramente Deus é soberano. Sim. E o povo, logicamente, nas urnas, acreditou e depositou essa confiança no Castro, né? Diego, Joab, bate-papo rapidinho aqui, até porque tudo hoje é rápido, né? Como eu prometi para vocês. Surpresa na eleição de vereadores? Quantidade de votos? Sim, importante falar. Primeiro, quando fala de vereadores, eu quero aqui parabenizar aqui do nosso grupo, né? Sem 3 dúvidas. vereadores que foram eleitos. José Carlos da Saúde foi uma grande surpresa. José Carlos da Saúde, um menino que ele vinha mostrando isso nas caminhadas, né? No nosso corpo a corpo. E a gente Me pergunta aqui do Diego. Inclusive, você falou aí que foi uma grande surpresa, mas ele, se estiver assistindo, ele vai concordar com o que eu estou dizendo. Eu sempre afirmei que ele seria o primeiro do Solidariedade. Agora, a minha surpresa mora no sentido da quantidade de vereadores que, por exemplo, o Solidariedade faria. Eu imaginei que o Solidariedade, por ser o partido do prefeito, né, do cabeça da chapa, teria voto de legenda, bastante voto de legenda, para fazer 2 ou até mesmo 3, como foi o caso do PSD. E até Que do fez Avante. 3. O Avante também, né? Que, na verdade, se você for medir o desempenho aí, o Avante foi um dos partidos que, mesmo sem cabeça de chapa, foi o que teve um melhor desempenho aí, podemos dizer assim, né? E, então, continuando, o José Carlos, quando a gente conversava com ele, a gente via isso aí nos bairros, a gente via, achava a volta do José Carlos. Então, É isso. teve um momento que eu falei, José Carlos, você vai ser eleito. Falei também isso pra ele, Joab, ele pode estar ouvindo aí. Então, mandar meu abraço. A Robson Rigor, que não é, né? Robson Rigor já é uma figura que já vem tentando há muito tempo e merecia, né? Sempre ficando... Água mole, pedra dura. Isso. Robson Rigor vem de candidaturas que na última, salvo engano, faltou menos de 50 votos. Isso. Foi? 40 e poucos votos. Poucos votos. E agora ele consegue, é um batalhador, certo? Então, foi mais um aí que estava com a gente nessa luta. E o vereador Danilo, esse meu amigo, que eu tive o prazer de estar naquela casa, né? E ver o comprometimento, como é que ele tratava os assuntos quando fala de Itabuna, né? Que a gente estava aqui, né? Já atrasou o podcast, inclusive, por conta dele, Por viu? conta dele. Mas foi por uma boa causa. Por uma boa causa. Então, e o vereador Hoje Danilo, não tinha como começar o podcast no horário. Isso. Então, desses 3. Então, já, pra mim aí, eu tenho algumas, no geral, de vereadores, eu acho que a maior surpresa, eu digo pra você, não foi nem Manuel Porfílio, porque Manuel Porfílio, todos aqui já diziam esperava que seria o mais votado. Ele era... Eu não esperava a quantidade. Talvez o volume de voto, não. Que, certo, inclusive, ele passa a ser o mais votado da história, né? Da história. Então, tipo assim, sobre a questão de Erasmo e Manuel Porfílio, todos esperavam que seria bem votados, correto? Então, a disputa era saber quem seria o primeiro, tal, o segundo, quem estava no bastidor falava isso. Mas a maior surpresa dessa eleição de vereadores, desse quadro, desses 21, chama-se Vilmacê. Para meu ver, Vilmacê foi uma pessoa. Por quê?
Vilmaci, quando você tratava da federação, você falava a federação vai fazer só 2, né? A gente tinha essa Sim. visão antes, né? Ou até mesmo um. Ou até, tinha gente não que imaginava chutava e isso ninguém tanto. imaginava o volume que teve volume de votos, votos. né? De votos que Vilmaci, Verdade. Manuel Porfílio, Então. né? Tiveram. Então, tipo assim, lá aposta, tem gente que apostava que Paulinho seria o primeiro Isso. do PCdoB por conta de quê? Vários bastidores a Dos gente bastidores conversando que e Paulinho conversando, seria o primeiro. Paulinho seria. Então, tipo assim, Verdade. Vilmaci desse daí foi a maior surpresa que tivemos. Concordo. Certo? E algo, Vocês acham algo- vocês acham que aquele trabalho que ela fez junto aos funcionários da prefeitura, Sim. Com toda de certeza. brigar pela categoria, influenciou bastante nessa Exato, eleição com dela? Toda certeza. Sem dúvida. Na verdade, desde a primeira eleição dela, esse público é o público, nós percebemos que é o público que carrega, né, essa votação dela. Porém, tem algo interessante que eu queria ressaltar aqui dentro dessa questão da federação. A federação, que é PT, PCdoB e PV, mesmo com com alguns desfalques dentro da federação, rapaz, foi algo interessante, porque eles souberam de fato trabalhar isso aí, e principalmente o PCdoB, porque dentro da federação ainda era uma fatia menor de candidato. Lógico, a soma era feita pelos 3, né, dentro da federação. Porém, os candidatos que eles tinham ali, vamos dizer assim, como fortalecer ou algo nesse sentido, e ainda conseguiram fazer 2 do PCdoB, né? O PT, que era o que tinha mais espaço, fez 1, mas o PCdoB fez 2. Então é algo de fato interessante de ressaltar aqui, porque, como dissemos aí, é uma eleição atípica em todos os sentidos. Vereadores, por exemplo, que foram eleitos, a exemplo do Caiá, foi eleito com 600 e poucos votos na outra. Dessa vez tem mais de 1000 votos. 500 e pouco foi. Foi E aí Caiá, 500 e teve pouco. agora é o dobro e mais um pouco, né? Nós O sabemos, Adão também isso, teve o nós dobro. sabemos não que essa conseguiu. eleição, por conta do número de candidatos, seria Interessante. menor, né? É. Na última eleição foram 500 e alguma coisa. Perfeito. E esse 300 Sim. Isso. 300 e Isso. fração. Então a gente sabia que, naturalmente, esse processo ele seria o quê? Isso. Seria uma quantidade de votos maior. Isso. Sim. Mas aí, você observa no número de votos, né? Manuel Porfílio, acima de 3.000 votos. Aí você veio Erasmo, 2.800 votos. Vilmaci, 2.770 votos, é surpresa. Foi. E outro que também bem votado e tem que registrar aqui, que fez uma linda campanha também, é Thales Silva, né? Sim. Thales, ter 2.300 votos. Nós sabemos da questão do potencial de Thales, Sim. né? Thales jovem, veio fazendo um belo trabalho na Secretaria de Trânsito e credenciou ele. Inclusive, eu quero aqui dizer que ainda não vi o secretário e acho que é a secretária, os dois que entraram, ou a diretor e secretária, fazer um trabalho similar ao que Thales vinha fazendo na secretaria. Inclusive de estar na rua. Porque Thales estava na rua. Não era só secretário de trânsito de estar atrás da cadeira. Já tá batendo agora. Não, Acabou a eleição eu tô- ontem, rapaz. Eu tô ainda parabenizando. Já tá batendo, Miguel. Futuramente a gente bate. Rapaz, calma. Mas não vai precisar bater, não. O prefeito já declarou hoje que vai ter várias mudanças aí. Novo governo vem aí. Até ele falando em mudanças, não foi? É. Então, tipo assim, parabenizo todos os vereadores, né? Esses 21 vereadores que venham fazer um trabalho com excelência, viu? E desejo sorte a todos, né? E grande surpresa, né? O Zóio também, que tentou na última Sim, eleição, rapaz, pô. Zóio, Eu fiquei figura- surpreso com o Zóio. É, Cara exatamente. bastante querido ali no Banco Raso, eu mesmo tenho muita amizade com o Zóio. Liderança popular, né? Liderança popular, Um Zóio líder fazendo um trabalho muito comunitário. grande. O pastor da Madureira também me surpreendeu. Eu esqueci o nome dele agora. Wesley. Acho que é Wesley. Isso. Na verdade, o Wesley, ele, pra mim, pelo menos, não foi surpresa. Porque o Wesley, ele é um pastor, vamos dizer assim, né? No nível do pessoal evangélico. Um pastor presidente de uma denominação grande dentro da cidade de Itabuna. Né? Então, essa votação não foi surpresa nesse sentido. Né? Porém, faltou, né? Faltou aquela injeçãozinha. Até porque o Wesley, além de ser candidato agora e ser pastor presidente, tem um agravante. Ele já foi candidato a vice na chapa do Mangabeira, né? Na última 2020. Então é um cidadão que já vem com uma certa bagagem aí. O pai, né? Também presidente estadual da denominação, candidato a deputado estadual. Então já vem com uma bagagem eleitoral, né? Carregando. Então, de fato, para mim, né? Talvez para algumas pessoas que não conhecem o mundo Sim. evangélico,
não foi uma surpresa assim essa votação dele. Pelo contrário, eu imaginaria que ele teria até um pouquinho mais, né? Eu tô falando a verdade aqui, eu imaginaria que ele teria um pouquinho mais. Quem mais, Diego? A né? gente Rapaz, coloca aí. uma pessoa que eu vou falar aqui pra vocês que no radar eu digo pra vocês, nós andamos, né, jovem? Nós andamos a Muito. cidade toda. Muito. Rodamos toda a cidade já. Certo? Dia e Você prova noite, também, literalmente noite. Não, e dele- aquele projeto que vocês, Pancadinha fez, junto com vocês, de captar as informações da população, PPP. e fazer bairro a bairro, Isso. deram um conhecimento da cidade para vocês que talvez alguns gestores, vereadores não tenham em Itabuna. Ô, É Jair, verdade. quando eu vi essa ideia, né, do nosso querido Fabrício, né, nosso deputado, Pancadinha, eu me recordei quando eu vi falar do PPP, né, que é o Plano Participativo do Povo, Participativo. me veio logo na visão, eu sendo novo, primeira eleição minha, Joab, eu entrando ali em Ferradas, uma liderança me levando em Ferradas, né, tinha um amigo, uma liderança em Ferradas, e aí quando eu, chegando em Ferradas, eu fiz logo no início da campanha, você, cor verde, e aí sabe o que aconteceu? O cara me fez uma pergunta, vem cá, e você como vereador, você vai fazer o que aqui no... Rapaz, você vai fazer o que aqui no bairro? Meu amigo, na hora que veio aquele choque, eu falei, rapaz, aí eu da hora tive a saída, eu falei, rapaz, primeiro, vereador não faz, viu? Só para poder deixar claro que a gente é legislativo, mas o que eu posso fazer é cobrar saída do prefeito, certo? E fui além. Aí eu lembrei do PPP quando eu disse para ele, mas agora quem tem que me dizer, eu passei a bola para ele, quem tem que me dizer aqui, a demanda é você. Então eu fiz um PPP com ele de uma forma que eu falei, você que tem que... Informal, de uma mas forma, que se viu de porque exemplo. às vezes eu posso achar que uma biblioteca é mais importante a gente ter aqui no bairro e você me dizer que é uma quadra de esporte. Sim. Perfeito. Então, quem tem que me dizer é você. Eu sou morador do bairro São Caetano. Eu sei a demanda, se você me perguntar, do meu bairro, porque eu convivo no meu bairro. Então, o PPP, fazendo essa analogia, quando veio, só me lembrou desse cara, que eu nunca esqueci, porque foi a primeira... Quando eu fui andar, ele me fez a pergunta de imediato, eu falei, quem tem que me dizer é você. Então, isso daí, eu não digo só o Fabrício, não. Eu acho que todo gestor tem que fazer um PPP. Porque só quem sabe a minha realidade é o povo que vive nessa comunidade. Não é isso? Sem sombra de A dúvidas. gente pensa uma coisa, mas é outra. Essa porque foi- a realidade é outra. Essa foi uma ideia muito interessante, né, da pré-campanha. Algo de fato inédito em Itabuna. O Diego falou aí, ele fez de forma natural, né? Passou a bola pro cara, mas assim como um plano de um gestor, de um candidato a prefeito, nunca nós tivemos aqui em Itabuna. Nós tivemos já plano de orçamentário, né? Na época de Geraldo, participativo com o povo, mas para a construção do plano de governo, isso foi algo inédito. E muito positivo, como você falou, né? Nós temos, logicamente, esse repertório aí guardado, né? Essa biblioteca. Né, guardada. Porém, vale ressaltar, viu, Jair e Diego, de que alguns candidatos que se diziam assim, eu tenho um plano de governo que foi feito a quatro paredes, sem participação do povo. Teve um candidato aí, eu não vou mais, já passou a campanha, né? Já descemos do palanque, mas eu me lembrei aqui que foi copia e cola. Ele pensou que ninguém ia assistir, né? Ninguém ia ler o plano de governo dele. Mas ele copiou e colou, rapaz, o plano de governo do antecessor a ele no mesmo partido, né? Não vou dizer o nome aí, mas copiou e colou. É um que gosta de Bolsonaro. Isso. É muito importante. Eu até estava falando no bate-papo com o Miquel de um aplicativo que Miquel até sugeriu para a Joab um tempo atrás, aonde o próprio morador acessa o aplicativo e diz as mazelas da sua rua, do seu bairro. Eu acho super interessante trabalhar dessa forma. Eu acho que, se eu não me engano, Belo Horizonte ou Curitiba tem algo similar. Então, super interessante. Mas, assim, voltar a falar do PPP, eu acho que é um ponto de partida para qualquer gestor, né? E nessa continuidade aí, tem mais alguém que a gente deve falar? Já que a gente tratou de vereadores, vamos concluir Vamos. aqui uma análise que, Sim. né, vendo, eu acho que uma surpresa também foi A doutor outra tomou um Clodovil, cafezinho. delegado Clodovil. Por que eu vou falar surpresa? É Clodovil, verdade. inclusive, quero mandar um abraço, foi meu professor. Foi né? seu Direito? professor, De direito, isso, Clodovil, doutor Clodovil. Foi secretário de trânsito na época, né, Vânia. de Vânia. E doutor Clodovil, se você pode observar, ele não estava no cenário aqui político, né? Estava sendo Das delegado, né? projeções, né? E ele não aparecia em É nenhuma verdade. projeção. Sim. E doutor Clodovil, ele não aparecia visualmente. Eu não via, fala a verdade pra você. É verdade. Eu não vi um material do doutor Clodovil. Então, Também. quando eu vejo... Eu acho que ele só fez TV.
Certo? Então, pronto. Tirando a questão de TV, foi. TV acompanhei algumas eu vezes, acho então o que ele Dr. só Clodovil fez aparecia. Então, foi uma surpresa, assim, quando eu vi o Dr. Clodovil eleito, né? Teve 817 votos, certo? Outra, então, pegando o gancho no geral aí, teve um ex-vereador que retorna, né, pra casa, que é Babá Cearense. Sim. Babá Cearense. Teve Babá, Eu esqueci Babá. até o slogan dele aqui agora. Ou vai o Rafa. Não, não vai o Rafa. é isso que eu ia botar pra torar. Bota pra torar. Então, aí pegando aqui, tivemos os reeleitos, né? Manuel Porfírio, Erasmo, Vilmaci, Sivaldo, Luizinho, Ricardo Xavier, Ronaldão. Então, e Caiá da Saúde. Então teve. E Danilo. 9 vereadores, né? Dos 9, 21. quer dizer, mais de um terço. Mais de um terço retornou para. Eu achava que 70 iria mudar. 70%. Seria o contra, né? É. Pelo menos um terço. Mas a ficou em parte, 57, né? Foi uma das maiores. Foi. Da casa de Renovação. reeleição. Agora não vê- houve tanta renovação. Vê esse fenômeno aí. Renovação ou reeleição? Reeleição. Reeleição, foi a maior. Agora, algo interessante que a gente pode ver o paralelo. Veja como a majoritária influenciou nisso, né? Porque você tem aí um número de votos de frente, né? Maior até mesmo do que a nossa votação, né? E acompanhou, a Câmara também acompanhou essa votação para surpresa até de muitos, que não era algo, vamos dizer assim, projetável. Então, não aparecia nas finalizando aqui a questão de vereadores, né? Já a gente viu aí dos 21, 9 reeleição. Um retorno de um ex-vereador, que é Babá Cearense, a gente ficou 10. Então, e temos o quê? As novidades, né? Que primeira vez vai assumir a cadeira, que é quem? Thales Silva. Sim. Mas com vasta experiência Com também, vasta experiência. na Câmara. Thales já foi, trabalhou lá. Thales já trabalhou na Câmara. Thales já trabalhou na Câmara com o Manuel Júnior na época. Certo? Já O ex-vereador conhece. Manuel Júnior já conhece aquela casa ali, né? Nos bastidores, Thales Manoel Júnior trabalhou lá de ali. São Pedro, né? Isso. Hoje morando em Sarinha. Mas era de São A Pedro. liderança né? do São Pedro. Aí nós temos Paulinho do Banco, Eldoreia, Bruno Bileco, Denilton Santos, né? Denilton do Da TV. Denilton do Cidade Alerta, Cidade Alerta, Cidade Alerta. Cidade Alerta. Zói, então esses daí são os primeiros, né? Primeira vez vai tá na casa. E uma atenção especial também aqui para Zé Alberto, né? Que foi um dos deputados mais votados, né? O segundo deputado mais votado de 40 mil, Itabuna. se eu não me engano. Na Bahia, 40 mil. Em Itabuna teve 17 mil e poucos votos. E Zé Alberto vem, né? Dessa de deputado e agora vem ser vereador. Então eu vou fazer a pergunta polêmica que eu já estou ouvindo nos grupos. Sim. Eu não sei nem mais o que é isso, grupo. Não sabe, não? Sei, mano. Esses Cara, 45 dias não olhava grupo de ninguém. Nós temos aí Manuel Porfírio, que vem nos bastidores trabalhando muito com Augusto Castro. E já se fala que o sucessor de Augusto Castro, eu vi hoje no grupo, ficaria entre Manuel Porfírio, porque teve a maior votação da história de Itabuna, e o queridinho de Augusto é Zé. Na sua opinião, você acha que já dá pra gente pensar daqui a 4 anos ou só especulação mesmo? Não, já, eu acho, falando aqui, viu, Joab, eu acho que tá muito cedo ainda para você tratar isso. Eu acho que passa por muita situação. Primeiro, como vai estar a avaliação do governo. Perfeito. Segundo, vem da eleição ainda de governador, de deputado, que isso aí, que não influencia no que vai ser em 2028, né, na outra eleição. Que inclusive Zé pode sair deputado, né? E aí, é Ele pode isso. Então, querer. desse daí, tem um fator também que muitos dizem, né? Que de ouvir dizer, a gente ouve muita coisa, né? Tipo assim, que sempre foi um sonho de Augusto ser candidato a deputado federal. E diziam antes, não é isso, Joab? Que ele, sendo reeleito, era o sonho dele ser candidato, ele ser deputado federal. Então, com isso aí, você mexe em um jogo total. Muito então, grande. você não pode antecipar. Tá muito cedo pra gente Muito tratar cedo. de sucessão, entendeu? Dessa questão. Por quê? Porque se você no meio do mandato você sai e você Júnior assume assume, junho, é. então Júnior então tem o direito de quê? De continuar com o prefeito da reeleição, Isso. correto? A reeleição da reeleição. É isso. Vamos lá? Como foi um exemplo simples e que gerou até uma situação bem polêmica de rachar, foi Léo da Capoeira, Sim. de Itajuípe, correto? Léo da Capoeira era o vice, Marconi licenciou, né, saiu, e ali quando ele sai, né, do executivo para ser candidato ao legislativo, ele não pode mais retornar. Não pode retornar, então Léo assumiu. Diante disso ficou aquela situação. Marconi não poderia, mas queria indicar outro e tal. E como é que ficou? Então houve aquele racha. Então, isso aí então, Itamar lá, se não me engano. E tá muito cedo então pra gente tratar dessa questão da associação. Vamos fazer uma leitura agora o contrário? A gente teve Júnior do Trator que não foi, né? Reeleito.
Tem mais alguém? Pesca aí pra gente, que eu não tô pescando essa parte. É Solon, Solon não foi, né? nem Vamos- Bahia. Nem Bahia. Glebão, Glebão. Vamos né, que é falar agora dos que não foram. Pissarra. Pissarra. Vamos fazer duas partes aqui. Vamos fazer esse bate-papo rapidinho dos que Nosso não amigo foram. Israel Cardoso, É. que é um bom Que quadro eu da Câmara, acreditava né? que Lamentei iria, aqui cara. também, Israel. Israel, quero fazer uma ressalva aqui. Eu que É. fui daquela Câmara ali. E falo isso onde eu passo, que eu convivi com Israel. O melhor vereador daquela casa se chama Israel Cardoso. Ah, Verdade. show de bola, cara. Digo pra você, no papel do vereador. Israel, o Legislar, convite né? tá aberto, viu? Podcast aqui. Então, Venha, eu falo pra vamos você, fazer esse bate-papo fiquei, conosco. fiquei triste porque não era porque era partido coligado com nossa chapa, não. Sim. É pela questão do vereador Israel. A Itabuna, a pessoa, É. Israel merecia estar naquela cadeira ali, por ele ser um dos melhores vereadores que eu falo pra você, de oportunidade de conviver naquela casa. Então, Israel foi um que... Francisco, a gente esqueceu de Francisco, cara da oficina. Verdade. Exato. Alex da oficina. isso, Que né? foram bem votados, mais de 1000 bem votos, né? votados, 2 acima de voto. E outro que há muito tempo a gente não via ele fora daquela cadeira, que é Pastor Francisco. Sim, rapaz, de fato. Pastor Francisco. Agora, dentro das projeções, já se falavam de fato que Francisco poderia, né? Até porque a votação de Francisco, se você pegar os gráficos aí, né? As projeções das anteriores, ele sempre tinha aquele limite ali de 1.000, 1.100, 1.200, pá. E como já faziam projeções do Thales com uma votação bem acima do que essa, ele poderia, né? Já se especulava isso aí, já, de que ele ficaria fora, né? Então, todos aí nós falamos, né? Solon Verdade. Pinheiro também. Aí já falamos aqui, Pissarra, Sá, Glebão, Solon, sim. né? Solon. E agora, cara, quem que eu acreditava que iria e Ricardo não Xavier foi? voltou também, né? O Ricardo entrou? voltou. Ricardo também voltou, esqueci de falar o nome de Ricardo. né? Didil, eu achava que Didil ia estourar, porque Didil teve 950 na última eleição. E essa eleição, o partido deu mais visibilidade para ele. Inclusive nos 45 minutos do segundo tempo, rolou o vídeo dele com o Capitão Azevedo. Né? Quando a gente fala que voto não se transfere, né? Apoio, olhe lá, né? Então eu achava que ele iria dessa vez. E acabou suplente de novo. E 200 votos a menos. Se eu não me engano, ele teve 700 e pouco. 700 e pouco. Na última ele teve 900 e pouco. 950. E agora veio para 700, caiu 200, né? 200 votos. Inclusive, meu parceiro de bairro, Outro, né? outro aqui também, que é da mesma localidade ali, também, Gil da Oficina, né? Bem próximo ali, né? Zizo, Mas justo a gente já sabia que não ia. Mas foi bem votado, Gilson. Foi, 900, inclusive, Gilson teve mais votos que Didil. Sim, mas ali a gente já sabia que... 750 votos, Gilson. Esse já é polêmico, né, velho? Não. Já sabia que não ia. Agora Já imaginava, pronto. Agora teve... É papo teve, reto mesmo, rapaz. O papo é o quê, Jovem? É reto, né? Teve uns nomes que estavam muito cogitados, né? A gente também tem que dizer isso, que Jerônimo Fiscal era um nome que pontuava bem, todo mundo achava, né? Sim. Se você mais briga lá no PSD, já sabia e tinha projeções que fariam 3, Verdade. né? E esses 3 aí, então a briga era muito, muito forte ali com Erasmo, Sivaldo, né? O Silas da Saúde era Silas foi eleito, Silas foi, da né? Saúde Silas. foi eleito, né? E falando de saúde, você observa uma situação nessa nova Câmara. 4 vereadores eleitos que colocou o nome da saúde. Eles foram eleitos. Saúde não vai faltar. Saúde. né, rapaz? Então, eu acho que a bancada de saúde hoje a é mais comissão forte, da viu? A saúde comissão vai da ser saúde, forte. que tem Silas da Espero Saúde, José isso. Carlos da Saúde, e espero que com eles, vamos falar isso aí, que melhore Luiz da e Saúde, ajude, né? entendeu? Ajude o prefeito a poder melhorar essa questão da saúde, porque Dona Maria, seu João, né, como o Fábio Costão fala, que chega lá na fila, 5 horas da manhã, essa regular a questão das cotas. Então, eu peço essa turma da saúde aí, né, que José Carlos, Silas da Saúde, Luizinho da Saúde e Caiá, e fora Robson Rigor também, que não tem o nome da saúde do lado, mas é oriundo também do voto da saúde, enfermeiro, certo? Então, foi muito forte essa questão da saúde. Eu acho que seria um bom momento para eles apresentarem projetos com relação à saúde, né? Alguns projetos de lei e realmente mudar a cara da saúde de Itabuna. Porque, apesar dessa eleição tão grande de Augusto, mas o primeiro mandato, muita gente ficou decepcionado com a questão da saúde, porque todo mundo acreditava que o cara teve a segunda chance, a segunda vida, Que olhar e pra Itabuna saúde. ia se transformar. Porque o hospital de base está aí, mas governo do estado, né? Sim. Não tem questão municipal. Municipal tem os 17, 18 postos de saúde reformados, mas é minha vizinha aqui, né? Uhum. Moro no fundo, é a faculdade, né? Então, Sim.
a gente não teve, assim, um olhar municipal do gestor Saúde, né? para a saúde. Verdade. E aí tiveram alguns que a gente não pode deixar de falar aqui que eram muito cotados antes. E quando você falava de nome de vereador, provável vereadores eleitos, você não se esquecia de Otto Matos, Cara, eu fiquei Rafael surpreso. Moreira, Ô, vai o Rafa. O palhaço, o Wallace. O Wallace. Reis, né? Meu Entendeu? amigo Então, Wallace. esses nomes aí a gente não podia deixar de citar aqui, porque foram nomes que, onde estava, você cogitava que eles, no partido, eles seriam eleitos, certo? Então, foi assim uma surpresa negativa. E outra coisa também, e Guinho, né? Guinho, Guinho é um... Rapaz, eu digo pra você, um cara muito inteligente, técnico, bom. E Guinho chegou onde chegou, né? E tipo assim, Sim. eu acho que Guinho merecia uma cadeira. De verdade, eu acho que... É um quadro qualificado, né, Diego? Qualificadíssimo. É verdade. Ô, Miguel, Verdade. tem uma água aqui fora, pega lá pra gente, por favor. Tá em cima da bancada. Quer que eu pegue? Porque aí Pode ser, vá. ele tá ali na... Mas porque tem um segredo pra abrir aí. Eu sei que Então, acho que a gente mata aqui, né, toda a questão do que foi essa questão de vereadores, né? Sim, eu acho. Não, você não vai conseguir, não, só Miquel mesmo. Esse segredo É segredo aí de estado pra abrir. Nem sai, nem entra. Tá aparecendo na porta do estúdio da Globo. Viu? Mas assim, falado das surpresas locais, né? Local de Itabuna, vamos pincelar aqui Itajuípe, nós já falamos, né? Que Léo se reelegeu, Isso. né? Então, assim, entre aspas, não foi tanta surpresa. Itaju do Colônia. Pronto. Uma das eleições que a gente dizia que seriam as eleições... Ah, peraí, eu quero voltar nos vereadores do PL. Tinha pesquisa que Kátia de quê, rapaz? Esqueci. Abre a tampa toda. Do PL, rapaz. Kátia da Mangabinha. Ela pontuava em alguns grupos aí falando bem. Inclusive, Charliane, um abraço, viu, minha amiga? Charliane, um dia desse perguntou, Joab tá na frente da minha câmera. Um dia desse perguntou, dá de lá, ó. Perguntou, comentou que Kátia da Mangabinha saiu bem, né? E depois acabou que ela foi se perdendo e não foi pelo PL, só ficou Clodovil, né? Na verdade, Eu quero mais. mas... Vamos lá. Obrigado. Aqui o bom de podcast é isso. Aqui É tudo no ao vivo. é diferente da TV, né? O bom do podcast é isso. É tudo no ao vivo. Eu falo aqui, Diego, que é o seguinte. Meu podcast é bate-papo. A gente vai falar as coisas boas, vai falar as coisas ruins. Então, tranquilo. Alguns a gente faz perguntas mais pesadas, mais diretas, né? Mas aí, hoje, eu resolvi só esse bate-papo. Inclusive, sem perguntas selecionadas, viu? Editadas. Esse negócio da pesquisa, né, que você citou aí. Pesquisa para vereador, né, que a gente vai observar aquela questão da estatística mais aplicada, aquela coisa toda. Uhum. É algo muito... Porque você tem uma quantidade... A amostra é muito pequena para a quantidade de vereadores. Foram 389, se não me engano. Exatamente. Então, por isso acontecem casos como esse, né? E aí, se eu tivesse que dizer aqui, qual é a grande surpresa nesse sentido, eu diria que foi o delegado Clodovil, exatamente porque Ninguém viu. via, né? Falar em É uma delegado. figura conhecida, porém... Falar em delegado, eu acompanhei minha amiga Liz Dale. Cara, o pessoal na caminhada dela brocava. Tinha gente. Confere aí, eu acho que o Liz Dale teve 99 votos. Foi. Você vê, a eleição de vereador é a diferente. mais disputada. disputada de qualquer outra eleição. Eu sempre disse, a eleição é a eleição mais dura que tem. É a eleição de vereador, não tem outra. Um abraço pra minha amiga, parceira. Tá aqui sua cadeira, viu? Mostra aqui, Miquel. Não dá pra Não mostrar, pega não? aí, Vou não. puxar pra Não cá, pega, ó. não. Tá aqui sua cadeira. Semana que vem, viu? Eu tô no Espírito Santo. Quem Venha é? pra cá assumir, viu? Charliane? Tenho duas amigas que podem assumir aqui, Charliane e Larissa, né? Larissa. Ou você vem fazer aqui. Tá? Qual é meu cachê? Fala aí. Qual é meu cachê? Teu cachê. Esses Rapaz. comentários. Sim, vamos lá. Vamos fazer um... Rapaz, eu queria fazer uma... Quando a gente fala de pesquisa, né? Muito questão... Se falava muito em relação de pesquisa de instituto, das situações. Uhum. Agora também... A gente não pode também só falar de coisas ruins. Que tem gente que fazia pesquisa e lançava uma pesquisa que você via totalmente diferente do que a gente Sim. sentia. Mas a gente tem que registrar aqui também o fato positivo de pessoas sérias. Eu acho que o menino da Rede Portal,
o menino acho que merece aqui ser lembrado como relação. Bateu certo, tanto Porque Itabuna como Ilhéus, né? Itabuna, Ilhéus, Quaraci, É. Itajuípe. Ele bateu todas as pesquisas. E olha que a gente praticamente desacreditava daquela pesquisa. Pelo Então, sentimento das ruas. Pelo Sim. segmento da- Hoje a isso. gente entende que estávamos dentro de uma bolha. Eu diria isso. Né? Não sei porque a aceitação era Eu legal, não vou né, dizer Diego? que Aceitação- bolha não, viu, Job? Mas assim, eu acho que a gente estava sendo levado, talvez, só pelaquela turma que estava ali. Então, é a bolha. É a Jai, bolha. eu não falo nem bolha, viu? Eu acho que aqueles seguidores de todo dia, os mesmos, a gente não conseguiu ampliar horizontal. Não, mas observe já em relação nenhuma questão de caminhada corpo a corpo você mede pelo que ela é, não. Porque é simples você chegar. Se hoje a gente tinha 130 vereadores, se todos os vereadores ali falassem hoje eu vou levar X tal, você faz uma caminhada belíssima. O que a gente tem que analisar no corpo a corpo é você ver a aceitação nos bairros, né? O povo, a aceitação de uma pessoa, isso aí que a gente. Então, o povo quando via Fabrício era um sentimento, entendeu? Extraordinário. Então, e eu costumava, e aí o povo também do lado de lá, que eu tenho amizade com o pessoal do prefeito, falava que era a mesma situação. Falou que na Centenário ele passou o povo nas lojas. Quando passou no Centenário, me deixou, eu falei. E aí eu falei até para uma determinada pessoa, falei, ó, alguém aí vai ser enganado. Porque era uma situação que onde passavam os dois, era esse sentimento, portas abertas, o povo abrindo. Então, tipo assim, Jai, então foi uma situação mesmo, parecendo que o dia deu uma mudada nisso, né? O dia foi um dia típico e mudou. Deixa eu mandar um alô aqui, a gente vai para as cidades vizinhas e a gente encerra nosso bate-papo de hoje. Mandar um alô aqui para Mailu, acho que deve ser Manu, Malu, né? Maialu, é Maialu Malu da Saúde. Ela deu boa noite aqui, foi um Malu, prazer ela fazer essa campanha aí. maravilhosa, pé no chão. E ela continua, vamos fortalecer o nosso partido, Solidariedade, e reeleger nosso deputado Pancadinha Aí. com a ajuda de Diego Pitanga. Olha, Diego, já botou Diego na berlinda aí. Mas você tratou de um ponto aí, e eu quero aproveitar aqui a oportunidade, primeiro fazer um agradecimento especial a Fabrício, ao deputado Sem Pancadinha, dúvida. primeiro por ter me feito o convite, né, de estar participando desse momento muito especial. E tive o prazer, já conheci o Fabrício de muito tempo, desde a época da banda, quando fui candidato a vereador, ajudei na época, quando eu fui do Detran, certo? Então a gente tinha essa relação mais convivência, Joab, certo? Eu nunca vi pessoa igual. Então eu quero fazer pessoa leve, de coração, que às vezes eu falava até que isso até atrapalhava em relação, por querer ajudar todo mundo demais, entendeu? Um coração que... Então eu quero fazer esse agradecimento especial por ter participado e vivido isso com ele, que é uma coisa que eu vou levar para o resto da vida, certo? E dizer que eu quero isso aí, para mim, é uma questão moral de ajudar Fabrício nessa sua reeleição, certo? No que eu puder ajudar, eu irei, porque foi um cara que eu aprendi a gostar mesmo, de verdade. Ganhei um irmão, certo? Que é Fabrício, porque o que ele foi na campanha, né? E eu vi essa dedicação dele. O que ele fez e o coração, eu nunca vi igual. Inclusive, a sua resposta é até parte da pergunta do Michel aqui, onde ele fala: planos de Diego para as eleições de 2026, apoiar Jerônimo ou irá seguir a linha de Pancadinha com a CM Neto? Eleições 2028, Manuel Porfírio poderá ser uma pedra no sapato de Pancadinha? O cara foi longe, o cara já foi nas duas próximas eleições. Pra mim, Mas aí praticamente está respondido. Não, a pergunta dele aí para mim é bem com muita tranquilidade. Quando tratamos em relação aqui a Neto, foi uma surpresa muito grande, porque eu venho do partido, é a base do governador, que tem um vice-governador, que é Geraldo Júnior, que é do MDB. Mas na eleição de Itabuna não estava em jogo nada de eleição estadual, já para deixar claro, certo? Pancadinha tinha um apoio, e é muito amigo dele, né? Que é a Semineto. E até deixa eu dizer aqui, pessoal, mas o partido que o 77 Solidariedade é base do governo. Senta hoje na mesa com todos os partidos aliados do governador para discutir a Bahia. Então, só vocês saberem que essa eleição não foi pautada em relação a governo estadual e nem federal. Correto? A gente está pensando em Itabuna, todos juntos. Então, como você via, Geraldo Simões, ACM Neto, MDB, todos juntos que era da base, né? Solidariedade, Coneto, União Brasil, a gente está pensando só em Itabuna. Exato. Então, para responder a pergunta dele aí, eu sou do governo do estado, sou do MDB e nós vamos estar com o Jerônimo Rodrigues. Entendi. Vamos dar aquela passada rapidinho nas cidades vizinhas? Sim. E aí
Opa, tô fazendo uma coisa Onde aqui teve também. surpresa ou onde... Aquelas que vocês acharem que a gente Por deve exemplo, falar, né? O Araci mesmo. Miltinho do Axé, né? Desbancou aí o candidato do prefeito, que era o Célio do Asfalto. Mas tem uma situação aí, Joab. Ah, Miltinho sempre atuava na frente dele. Né? perfeito. Porque lá em Paracito foi uma situação... O prefeito primeiro, ele lançou um candidato, Aham. que esse candidato não decolou. E aí Célio do Asfalto veio como uma terceira via e Miltinho sempre na frente. E lá Miltinho teve vamos dizer assim, uma derrota nesse processo, porque a vice de Miltinho foi do PT. E o PT lança a candidatura. Então o PT teve que tomar frente. E aí? Vai deixar uma candidatura a prefeito do PT ou vai deixar uma vice? Ele não poderia ter na chapa Exatamente. um vice de um partido e certo? Então o que é que foi feito? Foi opinado, então ele perdeu essa questão da vice e aí o Célio começou a crescer dali. Então o prefeito, vendo que poderia perder uma sucessão, retirou a candidatura do seu aliado e veio apoiar. E mesmo assim, né, Miltinho conseguiu levar essa eleição. Rapaz, é os jogos políticos, né? Os outra, acordos. outra cidade agora que eu quero tratar é Itaju do Colônia. Itaju do Colônia foi e eu falava isso para o povo, uma das eleições mais duras do interior da Bahia. Eu falava, vai ser voto a voto, vai ser o dia. Então, Valério perde lá por 34 votos. Meu Deus. Rapaz, vou até pesquisar aqui. Pouquíssimo, Joga, né? pesquisa aí, Firmino Alves. Eu não olhei nada de Firmino Alves. É. Eu nem quis Cara, você olhar. tem que mandar um abraço pra sua amiga de Firmino Vou mandar um Alves. abraço Quem pra ela é? já. Luciene. E aí, Minha amiga Lu. 34 votos. Que isso daí, 34 votos, a gente fala 34 votos, mas se você é bem menos, porque, vamos lá, se você ia votar em Helder e deixa de votar em Helder e vota em Valério, esse voto é duplicado. Sim. Correto? Então 34 Perfeito. votos, não é isso? 34 Perfeito. votos. Que bateu lá e... Certo? Perfeito. Então, se a pessoa deixa de votar e vota, é como computa 2. Não é isso? Exato. Então, foi uma eleição muito dura lá, né? Jussari teve uma surpresa, o Também, candidato né, rapaz? O prefeito. Orleans ganhou, O Orleans vinha nas pesquisas sempre atrás, né? Isso era sentimento também, não era só de pesquisa não, era sentimento na rua. E no final a máquina conseguiu, né? Conseguiu virar, então, essa cidade. É. Borarema, foi uma situação Borarema que eu quero dizer aqui, muita gente achando que a eleição seria uma eleição fácil, Não foi. porque Vinícius, né? Bem Quem não quer- avaliado. Bem né? avaliado. Vinícius fez duas gestões. gestões de excelência, muito bem avaliado. E Dieta da Farmácia, seu vice. E Diego Gonzaga, do PSD, um menino jovem, novo tal, um amigo. Inclusive, eu quero mandar um abraço para ele. Foi bem votado. Ele perdeu por... o Dieta da Farmácia teve 4.420 votos e Diego Gonzaga teve 4.055 votos. Olha aí. Então, muita gente achando Pouca que seria uma diferença, eleição. né? A diferença é pouco. Então, 40%, 44% o candidato do prefeito. Então, foi uma eleição muito acirrada, né? Lá que a gente não pensava que seria dessa forma, não, viu? Você falou Firmino Alves, não foi? Firmino Alves, eu abri aqui. Fabiano Sampaio, né, que Eleito. já é o atual prefeito, foi reeleição lá. A diferença de 401 votos. Para Pra Lero. Lero? Para Lero. Lero. Inclusive, Lero, que já foi prefeito lá, prefeito. né? Figura que tive a satisfação de conhecer Tem- também. lá tem aqueles foi reeleito, particulares. é uma grande mudança, né? Lero, Tem né? aqueles particulares que nós não vamos comentar aqui, né? Mas assim, eu não esperava Essa essa diferença tão pequena. De fato. Aqui, ó. 2.750 votos para Fabiano e 2.309 votos para Leno. Quem foi o vereador mais votado de Firmino? De Firmino Alves. Léo Rocha. 422 PSD. votos. PSD. Falando PSD que teve cresceu. 115 prefeituras. E o aí, segundo né? foi o Mão, que já foi vice-prefeito de Lero. Isso. Mão. Aí, tá vendo? Aí tem uma cidadezinha também. Cidadezinha não, né? Uma cidade. Quando falo cidadezinha, viu, gente? 25 mil habitantes. 30 Para que mil. as pessoas não me interpretem mal, né? Cidade pequena, não é É uma pejorativo. pequena cidade, não é pejorativo. Que é Ubaitaba, onde lá o 15, né, que é do seu partido também, isso. perdeu para a menina do... Como é que é a prefeita lá? Esqueci. Que foi, na verdade, A prefeita ela foi prefeita de... Em outro de- município, né? Maraú? de Maraú. Ela foi... Aí eu acho que ali, Beda, rapaz, foi outra surpresa também, né? Tipo Sim. assim, porque Beda com a máquina, prefeito. Beda foi prefeito várias vezes Sim. e aí Beda perdeu pra... O nome dela, rapaz, Esqueci o nome da mulher. Tem que olhar aqui, senão... Santa Luzia, eu fiquei surpreso com Sayonara
Com 3 mil e poucos votos. A diferença para Fernando de Gracinha Viana, do Gracinha. Hum. Avante. menos de 500 votos, se eu não me engano aí. É. Vocês É, podem conferir aí. Gracinha Viana, do Avante, algo que é interessante, viu, Jai? Pontuar aqui, esse partido, o Avante, é um partido em crescente, né? Sim. Santa Em Luzia número de fez 2 prefeituras. vereadores. Em número de prefeituras e de vereadores nas câmaras, é um partido que está crescendo bastante. A gente pode falar que também Santa Cruz da Vitória. Ali foi uma eleição que a gente já sabia, o prefeito muito bem avaliado, que foi reeleito, né? Professor Maurício. Professor Maurício. O Maurício teve exatamente. 78% dos votos. Sim. E eu quero falar aqui de uma situação que eu não esperava. Tipo assim, ou vou falar, mas Ibicaraí foi uma questão que eu fiquei surpreso com a votação de Esmagadora. Ibicaraí, porque você pegou Lenildo, né, ex-prefeito, Isso. e Lula Brandão, ex-prefeito, e Mona Lisa conseguiu ter uma votação de 61% dos votos. Foi esmagadora. Mas, 8 assim, mil votos, 8.800 votos, então, e Lenildo 5.500 votos. Então foram o quê? 5.300 votos de frente. de frente. Isso, Vou até na mandar um escala, abraço né? para Mona Lisa, né? Passar em Bicaraí, E falar passar na prefeitura. Fala em Mona Lisa é do União Brasil. União Brasil, nas grandes cidades da Bahia, né, conseguiu eleger. Você tem o Valderico, você tem Zé Ronaldo de volta para o 5º mandato, aí bateu o recorde de Fernando Gomes aqui em Itabuna, né? 5º mandato, Zé Ronaldo lá, muito querido em feira. Aí você tem Conquista, que é a Sheila. Sheila. Subjúdice, mas está E eu lá. já ia falar, Sentou né? na Já cadeira. É. Você tem Camaçari, que foi pro segundo turno. Porém, Primeira vez na história que Camaçari vai pro segundo turno. primeira vez, Primeira eu não vez sabia na dessa história, isso. informação. Primeira vez na história. O cidadão lá já é União Brasil, mas o cidadão já foi pro segundo turno. Caetano. Numericamente, Caetano, né? PT, Isso. E, é dizer, as grandes cidades aí da Bahia, Show de Eu bola. quero fazer, União fazer Brasil. um comentário aqui que eu me surpreendi, porque eu fui olhar porque eu tenho um amigo meu que é secretário de governo de lá. E eu tinha encontrado ele esse dia eu indo para Ibirataia. Quero aqui mandar também um abraço para meu presidente, eterno presidente do MDB estadual, Futuca, que ganhou a eleição lá em Ibirataia. ganhou? Prefeito de Ibirataia, certo? Parabéns. Certo? Então 15 lá ganhou. E Zé Cocar, quero falar de Jequié. Eu acho que. Aí eu encontrei esse amigo. Na vinda de Ibirataia eu passei por Jequié. E aí quando eu passei por Jequié eu encontrei ele. Ele falando pra mim, Diego, a eleição aqui da gente, eles estão batendo cabeça pra ver quem vai ser o candidato que vai ter de reeleição. Pra nossa eleição. Mas a gente tá aqui tem uma aprovação absurda. E isso aí foi concretizado na urna. Zé Cocar do PP teve 91,97%. Não sei se vocês viram isso. Eu não. Ei, vi isso, não. 85 mil votos e 219 contra Alexandre da Saúde do PSD, que teve 7.445 votos. Meu Deus do céu, esmaga. Isso aí Então, sim, isso mano. aqui foi isso aqui que você Foi fala. Essa daí foi uma marretada. Então foi uma Zé eleição Cocar. aqui, Zé Cocar surpreendeu e isso aí mostra, né? Então, a cidade. consolidando. Então, Jai, quando a gente fala de números como esse, né, Jai? Uhum. Então, a pessoa, Jai, vou falar de Itabuna aqui, né? Muita gente fica tal. Quem escolhe quem vai ser oposição ou situação é o povo, Verdade. certo? E outra coisa, essa questãozinha mesmo, tinha várias pessoas que ficavam comentando no grupo que, o grupo dele só tá fazendo ofensas, ou só tá agredindo, só tá fazendo isso. Não, Jai, que é oposição, conversa oposição, Jai, só tem quando se tem algo que você pode criticar. Vem cá, Sim. a oposição é criticar se o ônibus estivesse bom. De jeito nenhum. Se você tá andando e tem buraco na rua, a oposição vai falar? De forma alguma. Se você falar isso, não tem, você vai lá e prova. Então, a oposição é feita para isso, o povo que escolhe, certo? Então, como nós perdemos, né? Então, o povo escolheu Diego Fabrício, o demais, né? Isaac Neri, para ser oposição. Mas não é essa oposição de só criticar, não. A oposição, Não, de forma alguma. eu acho que a oposição ela tem que ter esse papel de construir também. Quando você critica, você criticando com base no fundamento. Porque se o prefeito ele estivesse fazendo, se vem cá, você chega no hospital de base, falta medicamento? Muito. Então pronto. Então, Todo dia. Se não faltasse medicamento, a oposição teria algo para falar? Claro que não. Com certeza não. É verdade. Então, É uma cidade que eu me lembrei aqui, até É. olhei, já para finalizar também, né, Jair? Daqui a pouquinho. Alipium, lá em Ipiaú, Não sei. era um favorito, Alipium ganhou. Alipium não ganhou, né? Ficou em segundo. Sim. Se não me engano, foi uma mulher que... É Ipiaú. Alipium é Ipiaú, Piauí, né? né? Mas ele vinha sendo bem cotado aí para Sim, ser Alipium eleito, da- né? da- Do Dulcimel. Dulcimel, Da Alipium. Dulcimel. Foi. É. Perdeu lá para Larissa Dias do PT. Que Aí. tá
Fernando, PT, né? Lá? Fernando PP11. Fernando do MDB perdeu em Camaquã. Olha aí. Camacan. Fernando é 15 do MDB. Só que lá ele não era o prefeito, né? O prefeito Não, ele era já- candidato a prefeito. Camacan foi Guilherme. Guilherme, É, prefeito de Santa exato. Luzia. Isso. Guilherme foi pra lá. Hum. Guilherme teve até... E vou dizer pra você, viu? Foi uma surpresa, assim. Tipo assim, você pega Paulo do Gás, o prefeito atual. Sim. Guilherme, que ele, na verdade, depois que ele deixou de ser prefeito de Santa Luzia, ele... Uma fundação lá, né? Uma fundação Ele lá de administrou saúde. a Administrou a fundação, fundação dentro de Camacan. Essa fundação, ele teve 6.117 votos contra 7.500 do prefeito. Então foi uma votação... Expressiva. Foi. Expressiva. Boa. E E a filha dele que confirmou, teve, né, e a filha dele que Itacaré, teve... Nego Saronga também. Nego, A filha dele esse é teve um amigo. 3.500, se eu não me engano, em Santa Luzia. Que é a diferença para Fernando, que ficou, acho que 500 e poucos votos aí. Falar em Santa Luzia, mandar um abraço pro meu amigo Piquitito. Infelizmente, não foi reeleito, ficou suplente, mas forte abraço aí, Piquitito. Quero mandar também um abraço aqui para Nego de Saronga, né? Que teve 72% do voto lá em Itacaré. Mas vou dizer para você, parabenizar o prefeito Antônio. Porque você vai em Itacaré, eu mesmo sou a liderança de Antônio Dionísio, que foi Itacaré. E uma coisa que eu digo para vocês, Antônio é um prefeito que eu digo para você, o que ele fez poucos fazem. Você sabia que Nego de Saronga foi o candidato contra ele na última eleição? Perdeu para ele, muitas vezes não sabem disso. Perdeu para ele e Nego conseguiu construir Nego, que era uma oposição, para apoiar o governador Jerônimo. E com isso, Nego hoje coloca ele para ser um sucessor. Você vê o que é política e você líder, vê né? Isso aí chama-se ser liderando. líder. Isso Então mesmo. Antônio hoje é reconhecido, Antônio Dionísio, como um líder na região. Então quero mandar um abraço para ele, um cara que eu sou fã, e você vê a gestão de excelência. Quando você já foi prefeito, foi reeleito, e você coloca um candidato e você tem uma votação presencial, você mostra que o caminho, né? 72% do voto apoia o seu candidato, meu amigo. Então é uma... muito bom. E Muito tem um forte. dado aqui interessante, que o Nego de Saronga foi eleito com 72,19 contra 14,29 de Dr. Jarbas, que já foi prefeito da cidade. Dr. Jarbas já foi prefeito de Itacaré. Então é um dado interessante aí E também. Itacaré hoje tem uma outra cara, né? Bem diferente. Itacaré hoje desponta como um dos locais turísticos mais procurados do Do Brasil. mundo. Pode falar até do mundo, né? Do Quando mundo. você fala isso. Do mundo e reconhecido aí. E até um abraço pro meu amigo Marco Japu, que é o secretário de turismo lá. Deu outra cara naquela secretaria de turismo. A e gente hoje... tem Itacaré aí como destino de várias pessoas de fora. Você vai em Itacaré hoje, você só vê gringo batendo pra cima e pra verdade, baixo. É suíço, é verdade. alemão, é italiano. E sobe, desce, é aquelas praias ali, meu Deus, o tempo todo. E a gente falou de várias cidades aqui, esquecendo da vizinha nossa, né? Que Ilhéus. é muito importante, Ilhéus. É. Ilhéus foi uma votação. Foi surpresa pra vocês? Jai, eu vou dizer pra você. Não, eu vou fazer uma pergunta antes. As investigações da Polícia Federal, na opinião de vocês, influenciaram no resultado? E tornou ele uma surpresa? Ou não? Na sua opinião, Jorge. Rapaz, você só faz pergunta difícil, né? Mas a gente pode observar o seguinte, lógico, é a opinião, você deixou claro, é a opinião, É a opinião, pessoal, né? Olhando de longe, nós percebemos o seguinte, nós tínhamos ali duas forças da base do governo Jerônimo, né? Uma natural do próprio Partido dos Trabalhadores, a professora Adélia, e o Bento, que é o candidato do atual prefeito, o PSD, né? Logicamente que todas essas situações das operações, eu acredito que enfraquece, sim, né? Acaba enfraquecendo, é o nome da pessoa que está ali e tal, aquela coisa toda, né? Agora, de fato, quando você fala assim, o eleito foi o Valderico, com essa porcentagem aí, né? Que não foi tão grande, esmagadora como aqui em Itabuna, mas para mim, pessoalmente, eu fiquei surpreso porque eu imaginava que seria ou a Adélia ou o Bento, né? Na cidade de Ilhéus. Eu E achava o que a Adélia Valderico? ganharia. Exatamente. Até por ser a candidata do PT, Sim. secretária, ex-reitora, né, da UESC, aquela coisa toda. Mas aí o Valderico despontou. Eu vou falar como tá falando o pessoal, né? Do início, primeiro, na verdade, eu tinha uma opção pessoal, isso aí é uma questão que Bento é um amigo, né, querido, então isso aí eu
Eu acho que quando você fala dessa, já parte da questão mais pessoal, né? E Tá com o coração na coração, Ele falou que então, Pacadinha tem um coração grande e tá fazendo Pacadinha. isso, Coração. então, eu na eleição eu falava isso para todo mundo. Para mim, eu via muito parelho em relação aos 3 candidatos. Teve até uma pesquisa que tá Eu via- tecnicamente eu empatado. falava, no início eu falava bem assim, olha, eu acho que a máquina ali, ele vai sobressair em relação, porque Marão foi prefeito, reeleito, mostrou uma grande força, uma maior liderança da região, quando ele elegeu bem Soane Galvão, não é isso? Então, nessa levada eu falei, eu acho que Bento aí, nessa situação, a oposição, né, o Valderico, o governo do estado apostando em professora Adélia e Bento sendo candidato a prefeito, eu via que era muito próximo ali. Eu falava na casa, eu falei, então eu acreditei que todos os 3 estejam na casa dos 30, eu falava nos 30 mil votos, eu tenho 30% ali cada um. Então, quando veio essa questão, teve essa operação, eu acredito que influenciou. Não vou dizer para você pela votação de Bento 15 mil votos, eu acredito que influenciou nessa questão um pouco de Deus. Então, não vejo, eu acho que ele teria uma condição muito maior de ter uma votação pela questão da liderança que é Marão e do que Marão, né, junto com Soane, fez ali por Ilhéus e vem fazendo. Então, acho que Show de bola. É bem isso. Gente, eu quero agradecer. Antes disso, Miquel, coloca aí meu patrocinador master aqui na tela, né? Dá um alô aí para o grupo, meu diretor especial, Eduardo Sampaio, lá em Brasília. Né? Amanhã estarei em destino ao Espírito Santo, montar a equipe de vendas lá do Grupo Mundial no Espírito Santo, e a todos os gerentes e amigos, colaboradores, né, do Grupo Mundial lá em Brasília e no redor do país. Hoje somos 9 estados e a partir de depois de amanhã, quando eu chegar lá, seremos 10, atuando em 10 estados do Brasil com a Mundial Atacadista. Então, um forte abraço a todos aí. Diego, eu só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado, satisfação enorme. Dizer que nessa eleição a gente ficou mais próximo, mais perto, né? A gente se falava algumas vezes mais por telefone, né? E claro que a gente está na vida para fazer amizades, conhecer pessoas, né? Como você mesmo falou, levar aquilo de bom pro resto da vida. Então, eu posso dizer hoje que tratar da forma que eu trato Diegão e tal, Okay. e vamos, né? Então, assim, fica amizade sadia, gostosa, sincera, transparente, verdadeira. Né? Mesma coisa eu falo do meu parceiro aqui, Joab, eu chamo de irmão, Caramba. né? Então, assim, agradecer a vocês dois imensamente, né? Tamo junto. Abriu o podcast 2024, né? Primeiro- Um dia difícil, mas a gente vida que segue e Primeiro, temos que seguir. eu que agradeço pela oportunidade e fico feliz de ser o primeiro, realmente, ser convidado para ser primeiro que fica aí nos anais, né? grande Isso responsabilidade, é né? responsabilidade de a gente estar aqui. E dizer, Jair, que estou à disposição quando eu estando aqui, eu estou à disposição para quando você chamar para falar, que eu gosto muito dessa questão política, que eu gostei dessa análise. Foi comentarista, legal, foi- nós Foi somos legal. comentaristas. Da região, acho que você acabou precisar, sendo sabe, que eu estou à comentarista. disposição. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui também só para agradecer. Agradecer imensamente de coração a todos que depositaram o voto em Fabrício e Diego, né? Então, só não foi um voto ali em apenas números, certo? Isso demonstrou que essas pessoas queriam uma mudança, queriam esperança. Sim. Então, dizer aqui para você que vocês têm meu abraço e meu carinho eterno, né? Por essa, e dizer que a batalha, né? Ela acabou agora, perdemos essa batalha, mas a guerra não. A luta continua e vamos voltar fortes, certo? Para o próximo pleito. E dizer só tenho gratidão. Só tenho essa palavra hoje aqui para dizer obrigado mesmo ao nosso povo, todos que acompanharam, né? No corpo a corpo, em cada As visita. lideranças, né? Como Entendeu? Geraldo Simões, Todas as Jackson, lideranças o que nós próprio tivemos e todos os candidatos Lúcio, a vereador, né? todos os Isso. candidatos a vereadores que abraçaram esse projeto. Então, eu só tenho mesmo gratidão a todos, certo? Show de E bola. a Fabrício desejar sorte, né? Nesse mandato e ele continua como deputado e o Estadual. deputado Só que mais lembrar trouxe que- emendas aqui para Você tirou Itabuna. minhas palavras. Isso ninguém pode apagar. E vai continuar. Eu Isso não aí tenho é dele. dúvida disso, entendeu? Que isso é dele. A questão É de verdade. ajudar e a cidade de Itabuna ele tem essa missão. Não, eu tenho certeza que vai Isso continuar. mesmo. Na verdade, isso é a prova do amor que ele tem por Itabuna, né? Independente da campanha eleitoral, Diego acabou de falar, né? E assim, nós somos suspeitos em falar por ser da sigla, né? Por ser da coligação,
Mas eu gostaria de até deixar registrado aqui também, viu, Jai? E assim, eu fico muito contente quando o Fabrício ele me deu essa oportunidade, né? Nós temos que reconhecer também, no sentido da indicação para a presidência do partido, Sim. né? Isso, logicamente, faz parte da minha vida, da minha história. E eu gostaria também de mandar um abraço aqui para os meus colegas, né? Que eu me aproximei, já conhecia assim, mas de longe, e sei que são pessoas excelentes, convivia praticamente todos os dias, né? Professor Walter, que fez vereador, né? Tá com o vereador aí na Câmara. João Preto, a gente já Neide. conhecia, né? Minha amiga Neide, falei com ela agora há pouco também. Um grande abraço, né? Aguinho, também. Então, a todos os nossos colegas presidentes dessa Formamos essa coligação, chapa, foi né? bem legal mesmo. E a todos os vereadores que, se você me perguntar aqui, eu sei o nome de todos de cor. Mas foi uma relação muito, muito legal, né? De fato, era uma coligação do coração, uma coligação do amor, Isso é bom. né? É a vez do povo. Mas, enfim, muito obrigado aí, viu, irmão? E eu gostei, vou estar vindo aqui mais vezes. Nós só vamos fazer agora esse acerto aí do cachê. Para que Vai deixar, vai deixar. Viu? Sabe? Então, só concluindo, né? Mesmo a gente não alcançando a vitória, né? É. O que não enche mesmo assim de força, né? Essa força que eles nos deram, que enche a gente de força para poder continuar lutando por Valeu eles, a entendeu? pena, né? Valeu a pena você olhar cada pessoa. Eu tava falando com uma pessoa, me ligou um amigo de Porto, né? Pai, como é que você tá? E aí eu falava, rapaz, quando a gente via pessoas pegar uma bicicleta e rodar e tá ali com a gente. Gente, Eu Rapaz, vi, cara, eu vi. era demais aquilo. Eu vi verdade. um rapaz, não sei se vocês vão lembrar dele, numa bicicleta que ele anda com a criança Sim. no bagageiro. morador do Nesse condomínio. dia a bicicleta dele tava quebrada. É. Cara, ele me encontrou e do nada, ele falou, cara, eu tô com os pés doendo. Eu vim andando. Meu Deus. Eu vim Então, andando. é Minha isso. bicicleta tá quebrada, eu vim andando. É isso que dá força pra gente continuar lutando Sem por dúvida. ele. Pessoas que iam e não sabiam nem como retornar, que não tinham dinheiro nem pra... É verdade. Eu falo pra você que tinha pessoas nesse tipo. Então, Sim. isso daí fortalece a gente, né? Pra gente poder Sem tentar dúvidas. lutando por essas pessoas e Pessoas que vamos continuar. acreditaram, né? É acreditando o que eu pra- falei na mensagem ontem, eu não sei se vocês chegaram a ver lá no grupo, mas eu disse mais ou menos assim, para não deixar a tristeza, a solidão abater vocês por esses momentos, né? E levantar a cabeça, seguir em frente, né? Não se entristecer com Itabuna e, pelo contrário, né? Continuar cuidando da cidade, que eu sei que é o olhar que vocês têm por Itabuna. Então, é isso aí, bola pra frente. Minha amiga Charliane, que eu falei hoje, disse que tá quebrada, disse que tá chateada, mas assim, a gente sabe que passa, a gente sabia que podia ganhar ou perder, né? Na minha relação, Joab, tem 286 nomes. Sabe quantos votos já teve? 27, porque um foi meu, né? Mas Você assim, tem muito 28 grato. no cara. total? É, 28. Jai, vou falar pra você, Jai tinha falado comigo essa questão da votação, Jai, porque Jai teve uma situação muito diferente, porque Jai teve que dividir entre fazer a campanha e viajar em relação ao trabalho. Eu Já tive tinha- mais um agravante. No início, eu era coordenador da campanha de Luciene. Inclusive, ele tem uma história legal com o PRD, né? É. Esse cidadão, no dia que ia fechar o negócio, me ligou de noite, falando assim, você não fala com o presidente aí do PRD do estado pra ver se consegue. Rapaz, esse cidadão é uma figura. E no final Luciene- acabou acontecendo, né? Foi, Luciene se tornou presidente do PRD, De Santa Em Luzia. Firmino né? Alves. Firmino Alves, é. Né? né? E eu fui para fazer a coordenação da campanha dela. Fiquei até o momento em que ela decidiu desistir da campanha. Eu virei as forças para a campanha de Itabuna, né? Atenção. Mas eu também não podia esquecer dos boletos, como você mesmo falou. né? Amanhã mesmo, eu já parto, 5 horas da manhã eu saio daqui. Né? Vou dormir em Teixeira de Freitas e na sequência eu vou para o Espírito Santo. Então, assim, querendo ou não, esse é o meu trabalho, é o que eu escolhi para minha vida, é o que eu amo fazer, é fazer gestão, é desenvolver pessoas, capacitar Perfeito. pessoas, liderar pessoas. Então, assim, eu tenho 26 anos, 27 anos no comércio, né, na área comercial e 7 como gestor comercial. Então, amanhã eu vou para o Espírito Santo, montar a equipe de vendas, e isso eu não poderia deixar de fazer. Então, assim, quero até agradecer mais uma vez meu diretor, né?
Conversei com o Eduardo. Eduardo, eu vou fazer a campanha, você tá vendo aí? Não, Geildo, vai lá, faz, dê o seu melhor, sempre preocupado, me ligando quase todo dia, perguntando da campanha. Me ligou hoje, como é que foi os resultados, perguntando de tudo. Então, isso é importante. Agora, isso que você falou também é importante. É entender, né? Poxa, obrigado porque você tem entendido o meu trabalho, né? Saber que eu tinha que estar aqui, mas saber que eu também tinha que estar em outra cidade, né? Treinando, capacitando, qualificando pessoas para que fossem buscar os resultados e que eles ganhassem dinheiro para manter as famílias deles. Então, obrigado. Eu que agradeço. Obrigadão. Já obrigado a todos que nos acompanharam aí no Papo Reto. É isso aí. Viu? Então, gente, esse foi o nosso podcast de hoje, né? Bate-papo aqui legal com o Diego, com o Joab. Muito obrigado e até o próximo podcast. Semana que vem terá algum substituto, Joab, Larissa, Charliane, não sei. Alguém vem pra cá. Viu? O podcast está aberto aqui para os amigos e esse é o nosso objetivo. Então, muito obrigado por nos acompanhar até aqui e até a próxima. Show de bola. Forte abraço. Deus abençoe a todos.